Boa noite, pessoal. Mais uma vez pronto aqui para uma live. Hoje nós falaremos sobre saúde e tivemos um problema com o nosso repórter, nosso entrevistador, né? Ele está ainda fora da cidade. Creio que não chegará a tempo, mas em respeito a todos vocês, estou aqui abrindo ao vivo e vou deixar com muita tranquilidade aí para que vocês entrem, façam as perguntas que vocês quiserem. Eu vou aproveitar e falar também do nosso plano de governo na área da saúde, né? Quais são as nossas propostas, é o que está lá no card, né? Os projetos para a saúde. Então, não deu para ser com um repórter, a gente tem que sempre aguardar que nenhum contratempo aconteça, mas estão aí e acontecem e não vamos ficar tristes por isso não, porque vamos dar prosseguimento à nossa live e vamos fazê-la sim com vocês aqui. Então vou aguardar vocês chegarem para que a gente possa aí bater esse papinho, tá certo? Já temos aí 4 pessoas aqui conosco, deixa eu verificar. Pronto. Importante é que a gente busque alternativas, saídas para essas situações, né? Eu fico muito tranquilo nesse sentido de que o recado será dado. A transmissão das nossas propostas, dos nossos projetos será incluída aqui nesse vídeo. Vídeo esse que depois nós compartilharemos em todas as nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no Instagram, para dar conhecimento ao nosso povo de Itabuna que temos propostas sérias e profundas na área da saúde. Até para que quando Deus o livre e guarde aconteça um mal súbito desse aí, como estamos ultrapassando, a gente já está preparado para nos defender e combater qualquer tipo de vírus. Vamos lá, deixa eu entrar aqui agora. Para me ver, quem já está comigo aqui para dar uma boa noite específico. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui e já tem um comentário. Vamos ver. Isaac. Boa noite, Isaac. Boa noite, Mércia. Boa noite, Isaac. Boa noite, Kleber. Boa noite, Michele. Tá essa variação aí chegando e saindo alguns de vocês. Mas eu volto aqui agora para iniciar. Infelizmente o Carlos Souza, o nosso repórter, e ainda bem que ele comunicou uma certa antecedência para a gente se preparar para isso aí, né? Senão eu ia ficar aqui chamando o Carlos o tempo todo, ligando para ele, mas ele tomou esse cuidado aí de nos avisar em tempo que seria impossível porque não está na cidade, não conseguiu chegar a tempo. Mas está tudo bem com ele, graças a Deus. Vamos aqui aguardar a nossa primeira pergunta. Hoje o nosso tema é saúde e muito sério, né? Porque estamos em meio a uma pandemia
que já poderia encontrar todos nós com mais preparação por conta dos órgãos públicos, mas já ultrapassamos aí 120 dias e muitas vidas foram perdidas, né? E pouca aplicabilidade aí onde deveria ser aplicada essas verbas que estão no cofre da prefeitura, tá nas contas da prefeitura. É muito delicado isso. Acredito, gente, que vai ter assim um tempinho entre a pergunta de vocês chegarem aqui para mim no ao vivo e eu responder, tá? Já já estou com o restante da equipe aqui para me auxiliar. Por enquanto, eu estou na minha página pessoal. O pessoal já está começando a perguntar aqui, né, que querem entrar. E aí, já estou respondendo aqui, direcionando. O pessoal está chegando aí, pelo que eu estou vendo, né? Deixa eu ver aqui, boa noite. Mais um que chegou, Rafa. Manutenções automotivas. Grande Rafa. Opa, meu boa noite para você. Vamos iniciar falando sobre essa pandemia, né? Não tem como não citar os descasos e os desmandos que estão ocorrendo, e não é só aí em Itabuna, isso aí é Brasil afora. Está existindo um pouquinho de politicagem e dizem que vão respeitar as pessoas, que não haverá politicagem, mas olha aí o resultado. Estão fazendo política. Estão fazendo política. Pessoas estão morrendo. Deixa eu dar uma olhadinha, pessoal, se já tem aqui alguma pergunta de vocês, tá? Ok. Ivan ao vivo, entrei aqui. Tema de hoje, sim, Isaac, é sobre a saúde. Boa noite. José Silvio Guzmão, primo aí. Vamos lá, quem mais? Alex Alves, boa noite também, meu irmão. Nessi, muito obrigado. Tá aqui me desejando sucesso nessa nova caminhada. Lhe agradeço de coração. Sei que você está aí torcendo mesmo com todo o seu coração. Te conheço profundamente, nossa poetisa, e tem uma alma fantástica. Pois é, Isaac, vamos lá falar sobre saúde hoje, né? Vamos ver o que está acontecendo nesse momento e o que é que está inserido em nosso plano de governo para a área da saúde. É um tema muito importante, por isso ele foi escolhido como o primeiro tema dessas novas lives. As lives anteriores eu sempre tinha um convidado comigo, técnico naquele assunto, especialista naquele assunto, em que era a chamada da live, e respeitava muito aquele momento, e em momento algum se falava de política, em momento algum se falava sobre a campanha do Ivan, e então era só mesmo sobre o assunto propriamente dito. Não ultrapassamos
essa barreira, tá? Esse limite. Bom, agora, hoje, já começa uma nova situação em que serei entrevistado por 3 repórteres, o Carlos Souza, o Val Cabral e o Tony Café. Cada um fará comigo 7 lives, totalizando então aí 21 lives com 21 assuntos dentro das propostas do nosso plano de governo, porque eles estão muito curiosos, têm me acompanhado aqui, têm comentado no meu particular, no meu privado, e é uma oportunidade de a gente inclusive dar conhecimento público, né? Vamos lá ouvir nos comentários aqui do Isaac, que diz assim: cadê a prioridade do governador com as vidas? Não é isso que ele fala? A prioridade dele, que estou vendo, é com a política e não para salvar vidas. Então, é verdade, Isaac. Infelizmente, o discurso é diferente da prática. Teve uma guerra aí com relação à compra dos respiradores. Paga, não recebe. Paga novamente, não recebe. Cobra, não é entregue. Vai atrás e não acha. E nessa lacuna de tempo aí, que não foi pouca, vidas foram ceifadas, e eu entendo isso aí como um genocídio dos tempos modernos, tá? Então, vamos aguardar mais o pessoal chegar. Deixa eu informar aqui pro pessoal. Pronto. Já estou aqui com o Isaac. Pessoal buscando aí. Kleber, boa noite, Kleber. Deixa eu ver mais quem tá aqui, gente, para dar uma boa noite aí. Carlinhos, Raimundo Carlos, Carlos Raimundo, meu primo também, fala de Vitória da Conquista, muito preocupado com Itabuna, porque, na verdade, ele nasceu e se criou aqui em Itabuna, muito ligado a Ilhéus também, e hoje está aí em Vitória da Conquista, mas ligadaço aqui em Itabuna, com as coisas que estão acontecendo por cá. Bom, Messia chegou também aqui, boa noite, Messia. Boa noite, Kleber Jadei. Isaac novamente coloca aqui que ficou sabendo que a Polícia Federal começou as investigações no governo do estado. Vamos ver no que dá, Isaac, vamos ver. Mas, gente, eu estou aí preparado e aguardando já as perguntas de vocês, tá? Com relação, já para a gente... a Covid, Kleber já mandou uma pergunta aqui, hein? Kleber está perguntando o que você acha que está faltando em nossa cidade para o combate à Covid. Kleber, infelizmente é o que falta em todos os setores, eu posso até afirmar. Falta vontade, porque o dinheiro está aí, né? Então, o que é que eu sinto nisso tudo aí? Que o dinheiro veio, e veio muito dinheiro, da escala federal, da escala estadual, e tinha dinheiro no município por conta também aí de pedidos da calamidade pública, né? Do estado de calamidade pública que foi deflagrado. Então, para mim foi um descaso mortal, ao pé da letra, porque com todo esse dinheiro, muitas vidas foram ceifadas, e aí já classifiquei aqui e volto a classificar que isso aí foi um genocídio dos tempos modernos, tá? Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas, serão responsabilizadas pela investigação que a Polícia Federal há de realizar aqui em nossa cidade, mas também não fugirão da justiça divina. Essa aí não falha mesmo. E confesso a você, Kleber, eu nunca vi
tanto dinheiro para se combater um vírus como agora. Então, não foi só incompetência, foi má vontade, foi descaso e vidas foram perdidas. Quem perdeu um ente querido que bem sabe. Por isso que no dia do aniversário da cidade, agora, dia 28 de julho, um vídeo de tristeza, porque eu não tinha nada a comemorar. Era o aniversário da cidade, mas o meu silêncio ali foi em respeito às dores dessas famílias que perderam entes queridos. A cidade vai reagir, a cidade vai dar a volta por cima, mas precisa fazer a limpeza desses maus gestores, desses maus políticos. Não vou citar nomes, gente. Me proponho a fazer uma nova política. Então, em respeito a esse meu discurso, a essa minha postura, em respeito a vocês, homens e mulheres de bem, cidadãos sérios, não vou entrar nesse joguinho de acusar aqui e acolá. Não, e nem vou bater em cachorro caído. Não vou chutar cachorro caído. Tá, gente? Então, Kleber, espero ter lhe respondido. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta. Já estou aqui com a minha equipe técnica que vai anotar essas perguntas para mim, porque eu não estou nem conseguindo ver direito aqui. Falei a vocês que sobre aquele delay, né? Ao vivo e até as perguntas chegarem aqui demanda um tempinho. O Isaac está falando aqui que os governadores e prefeitos são os responsáveis pelas mortes da Covid-19. O combate à pandemia ficou com eles e eles continuam pensando na política. Fizeram o carnaval que era para ser cancelado. É verdade. Interesse político, interesse financeiro, né? Depois falam que o comércio tem que ser fechado porque o que importa é a vida. E por que o carnaval não foi fechado, se o que importa é a vida? Porque não foi evitado, porque se desde dezembro já sabia desse vírus chinês. Tomar um golinho de água aqui. Já tenho conversado desde cedo. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Aqui não atualizou não. Não estou vendo nenhuma outra pergunta. Acho que está com a defasagem aí de mais de uns 30 segundos, viu, gente? Então vamos ter paciência aí que a gente faz. Chegou uma pergunta aqui dos bananoides. De onde virão os recursos para obras de custos tão altos? Seus projetos são ótimos. Obrigado. Aqui os bananoides na representação de Tony e Aline. Hoje, Tony, eu deixei claro que nós vamos falar sobre a saúde, porque a gente tem visto que nas lives uma hora passa tão rápido e como eu tenho muita coisa para falar na saúde, eu vou querer usar essa hora todinha para falar só da saúde. Na abertura aqui da live, eu até expliquei isso, viu, gente? Volto a explicar. Serão 21 lives, toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, com os 3 repórteres. O Carlos Souza, que seria hoje, mas ele ficou impossibilitado, né? Por motivo de não ter chegado em Itabuna a tempo. Mas eu tenho o Carlos Souza, o Val Cabral e o Tony Café. Cada um deles vão me entrevistar com 7 temas diferentes. E eu pedi que pelo menos hoje o primeiro fosse com relação à saúde, porque é o que eu entendo como mais importante, sem nenhum demérito aos demais assuntos, tá? Nossa cidade precisa de tanta coisa e com urgência que a gente não pode nem dizer assim, prioridade é isso ou aquilo outro. Mas saúde em primeiro lugar, né? Saúde, o resto a gente corre atrás. Então, por conta disso, Tony, dos Bananoides, eu vou falar sobre a saúde e responder a você a sua pergunta sobre os recursos na área da saúde, tá certo? Acompanhe as demais lives, que todas as lives, com todos os temas, falarei de todos os recursos, tá joia? Mas eu vou aproveitar aqui para ver se eu consigo emendar uma pergunta na outra. Agora eu estou aqui concentrado nessas perguntas.
Raquel de Joelson também entrou aqui, boa noite. Deixa eu me ver aqui, gente, senão as perguntas ficam muito para trás e acabam não vendo. O Kleber está me perguntando aqui, você como presidente de uma ONG, o que é a OCIP? Já tentaram comprar o Hospital São Lucas para instalar o Hospital Gênesis, que é que não deu certo, né? E a Mércia também fez a mesma pergunta, não é isso? Tanto o Kleber quanto a Mércia, perguntando aí, acho que um copiou do outro. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos com calma. Senão, Michele, vai anotando aí, porque as perguntas estão sumindo aqui do meu controle. E vamos fazer isso bem rapidinho, tá? Com relação à resposta aí dessas 3 últimas perguntas, vou responder de uma vez só. O Hospital Gênesis, que é um projeto que nos pertence, mas também foi agraciado com a entrada de alguns investidores cariocas que já estiveram aqui em Itabuna. Desde 15 anos atrás, a gente tenta adquirir o São Lucas, porque o hospital já estava falido desde aquela época, já devia muito desde aquela época, e sempre apresentamos essa proposta. Quando lá atrás ele foi arrendado à Santa Casa, eu inclusive passei um documento para o querido Dr. Hamilton, explicando o que poderia acontecer, porque um pouquinho antes de ser arrendado à Santa Casa, o prefeito daquela época, então Fernando Gomes, né? Então naquela gestão passada, pegou o hospital em arrendamento também. Então eu fiz um relatório do que eu imaginava que fosse acontecer. E interessante que dessa vez agora, 15 anos depois, o Dr. Hamilton já tinha esquecido disso. Eu lhe apresentei novamente essa carta e ele ficou assim assustado, deu risada e pediu que eu não fizesse nenhuma previsão futura, porque aquela carta ali aconteceu exatamente tudo como eu tinha previsto. Então não foi nada de bola de cristal, foi leitura da situação. E então esse arrendamento com a prefeitura não deu certo, pioraram a situação do São Lucas. O Lucas recorreu à Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, arrendou, teve outro problema com a Santa Casa. Até hoje eles têm um crédito enorme lá desse arrendamento que não foi pago. E aí nós viemos novamente com a proposta. Bom, apresentamos a proposta. O Hospital Gênesis, ele será comprado por esses investidores. Esses investidores receberão os valores investidos e o hospital passará a ser, logo que de imediato, porque os investidores aceitaram isso, foi uma condição sine qua non no nosso contrato, que de imediato o hospital seria doado à ONG OCIP Não Me Abandone. Isso por questões estratégicas, tá? Uma OCIP, por exemplo, ela é isenta de vários tributos e imposto de renda. Então são valores que, ao invés de termos que recolher, nós podemos reinvestir na própria estrutura hospitalar. Então isso é fantástico. Bom, e baseado em 3 pilares, o hospital será focado aí na filantropia, é um pilar, no SUS, segundo pilar, e no privado, terceiro pilar. Então teriam esses 3 atendimentos. Em outubro de 2018, nós fizemos com o pessoal do Rio de Janeiro, o Dr. Hamilton me acompanhou, tem essas filmagens conosco, e nós fizemos a vistoria para aprontar a proposta. Naquela época nos foi passado que o hospital não devia absolutamente nada, mas já estava um pouquinho estragado, e o hospital ainda estava arrendado à Santa Casa, que já tinha sinalizado desinteresse em continuar com o arrendamento. Mas esse arrendamento só venceria no dia 15 de janeiro, por aí, final de janeiro, vamos colocar assim. Então só poderíamos voltar a ter acesso à estrutura hospitalar a partir de então. Aguardamos, registramos tudo isso, fizemos a proposta. A proposta teve uma melhoria, inclusive, porque nesse meio período
nós ficamos nos reunindo sempre e melhoramos a proposta, inclusive. E quando findou janeiro, a gente ficou cobrando a visita ao hospital para fazer a segunda vistoria essa já para poder liberar o pagamento da primeira parcela. Trouxemos aqui também alguns deputados estaduais e federal, conseguimos verbas extras para equipar o hospital e uma boa quantia, asseguro a vocês, já foi revelado, isso está no nosso canal do YouTube, esse vídeo com esses valores, só para não me alongar aqui. Então, demorou bastante para que a gente fizesse a segunda vistoria, ficou assim uma lacuna muito grande, eu fiquei sem entender, e aí, depois de muita cobrança, nós fomos entender o porquê. Fizemos uma nova vistoria, filmamos tudo, essa filmagem está em nosso canal do YouTube também, e tivemos um baita susto. O hospital foi invadido, roubaram muita coisa, roubaram vasos, todos os vasos sanitários, chuveiros, lustres, ar-condicionado e por aí vai. O hospital estava com uma imensa infiltração, janelas arrombadas, portas. Então, uma atitude criminosa, tremenda, e evidentemente que fios roubados, portas internas. Então, isso gerou assim um cálculo, né, para que a gente repusesse essas perdas no lugar, em comparação com a vistoria anterior, e aí fizemos uma nova proposta abatendo esse valor, a menos que o pessoal se predispusesse a repor. E não aconteceu isso, gente. Então a negociação frustrou por conta de pouca coisa. Mas nesse tempo aí, de outubro de 2018, a nova vistoria, tá? Nós descobrimos, inclusive, uma soma altíssima de débito do hospital, na ordem de 12 milhões de reais. Em uma live aqui com o Ozzy Aragão, nós mostramos essa documentação toda. Em todas as reuniões, nós mostramos essa documentação toda para os representantes da diretoria do Hospital São Lucas, embora sem funcionar, mas tinha uma diretoria em atividade. E tivemos muita dificuldade. Ainda assim, melhoramos a nossa proposta, aceitamos essa dívida, negociamos o pagamento dessa dívida, né, que eles disseram que não tinham e tem. O crédito que eles têm a ver com o hospital, com a Santa Casa, não nos interessava, então a gente não computava isso como nosso, de forma nenhuma, é deles, então é crédito deles, que abatesse a dívida, e aí sim a gente dava sequência, mas não avançamos e paramos nisso aí. Por isso que, inclusive, depois que o governo do estado esteve aqui, fez uma vistoria lá e falou os valores que eles quiseram falar para reestruturar o hospital, para atender a Covid-19 aqui na nossa cidade, aí sim, depois dessa negativa, eu me senti à vontade e confortável para falar sobre isso, que entendia muito bem o porquê o governo estadual, não quis reabrir o Hospital São Lucas para o combate à Covid. Seria muito dinheiro jogado fora que poderia ser utilizado na compra de remédios e sim ir lá para o hospital de base, que é do povo, ampliar o hospital, reestruturar o hospital para se combater a Covid-19. Então, não poderia se gastar esse dinheiro reabrindo o Hospital São Lucas. Fui contra, deixei aqui o meu parecer, a minha opinião. E então, gente, eu acredito que tenha aí respondido ao Kleber, à Mércia e ao próprio Isaac, tá? Com relação à pergunta dos bananoides, do Tony e da Aline, com relação de onde que vem tanto dinheiro para a saúde tem dinheiro, viu, Tony? Já tem dinheiro. E tem outras formas de se conseguir mais. Falta de vontade, comodismo. O que está aí chegando e sendo mal utilizado parece que já é suficiente para esse pessoal. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui.
O Isaac pergunta quais suas primeiras medidas ao combate da Covid-19 caso você seja eleito. Isaac, olha, eu vou torcer bastante, meu amigo, para daqui até lá esse vírus já ter se dissipado, tá? Mas como na verdade ele vai causar o pós-pandemia, temos aí em nossa estrutura de plano de governo a aquisição de um hospital que está fechado, que é o Santa Maria Gorete, o hospital que está fechado, que é o infantil CEMEP. Nós temos interesse em comprá-los, plural, né? Temos interesse em comprá-los. O São Judas Tadeu, né? O hospital psiquiátrico, também temos interesse em comprá-lo. Por que interesse em comprá-lo e não ajudar a administração dessas unidades? Bom, o Maria Gorete já passa de 20 anos fechado. O São Judas Tadeu já tem aí, que acredito que 4 anos fechado, em torno disso, né? E o CEMEP há pouco tempo. E estive em reunião com os proprietários daquela unidade hospitalar também. Então a gente, Ivan Guzmão particularmente, gosta de gerar emprego e renda. Tendo esses hospitais sob o nosso comando, geraremos emprego e renda e teremos o controle administrativo, que nós vamos fiscalizar, cobrar diretamente com os poderes ao prefeito disponibilizados, né? E auferidos. Então, gente, essa seria uma das propostas. Com relação também, tem uma outra pergunta aqui da Messia, que já cabe nessa minha resposta, que com relação se acha que cabe um hospital alternativo aqui em Itabuna. Sim, Messia, até mesmo porque temos que combater não só esse vírus, como todos os outros males que assolam a nossa comunidade, a nossa população. Então, o hospital alternativo ele tem um custo para o paciente muito baixo. É uma questão mais de salvar vidas, porque os médicos que lá atenderão são pessoas mais preparadas espiritualmente, né, para entender que muitas da doença também são super aquecidas por conta da questão até de depressão do próprio paciente. E esse calor humano, essa espiritualidade que está inserida nessa medicina alternativa, nesses médicos da medicina alternativa, eu aposto muito. Então a gente vai minimizar muito sofrimento, a gente vai salvar vidas, muitas dores serão sanadas. Então é uma forma de respeitar esses enfermos. Agora, tem médicos, alguns poucos médicos, que não honram os juramentos que fazem, né? São capitalistas no teor e peso da palavra e que só visam o lucro. Então, a gente sabe que, infelizmente, na classe médica, alguns poucos, graças a Deus que são poucos, ainda pensam assim. Então, são contrários à medicina alternativa, mas vão ficar para trás. Bom, na sequência aqui, quero ver se tem mais alguma pergunta. Eu acredito que já tem aí, porque eu estou tentando acompanhar vocês. Tem aqui, deixa eu ver. Gente, quando eu falei sobre a compra do Hospital Santa Maria Gorete, do Hospital São Judas Tadeu e do CEMEP, eu vou deixar claro uma coisa aqui. Não será pelo preço que os proprietários acham que valem. Vamos respeitar um estudo técnico bem transparente, tá? Não vou beneficiar senhor ninguém pagando mais do que vale, nada será superfaturado. Se a nossa proposta for interessante para eles, sim. E também não irei aproveitar da situação de ninguém para colocar o preço lá embaixo também. Então, tudo será de acordo com o mercado.
Mas garanto também uma coisa, e estou falando aqui olhando nos olhos de vocês. Se porventura essas negociações também não forem avante, não forem à frente, garanto a vocês que não tenho preocupação nenhuma de estar falando isso com tanta antecedência, não é para conseguir apoio de ninguém, mas sim para tratar da população. E digo mais, que se essas negociações não avançarem, nós construiremos um hospital infantil, né? um hospital para adulto, com atendimento infantil, em um só lugar. Nós poderemos construir uma outra área, um hospital psiquiátrico, por que não? Se nós vamos construir um hospital alternativo também, tá certo? Então, se o valor pretendido por esses proprietários desses hospitais que aqui citei ficarem acima do que devem ser cobrados, partiremos para esse plano B, que é a construção dessas unidades. Deixo isso bem claro porque o que vai pautar a nossa administração será a transparência, será a valorização de cada centavo do contribuinte. Na sequência aqui eu estou vendo as perguntas sobre CAPES, né, mestre? Que você está falando aqui, os CAPES de Itabuna também precisam melhorar muita qualidade. Você tem planos para essa melhoria? Olha, já tem até a estrutura pronta. Perdão. E muita gente capacitada para esses atendimentos. Nós temos que verificar o que realmente deixou de ser feito, por que deixou de ser feito, por quem deixou de ser feito. Porque às vezes a gente até culpa uma equipe de atendimento sem saber que acima deles, os superiores hierárquicos não lhes ofereceram a condição de trabalho, não lhe ofereceram os insumos, não lhe ofereceram o mínimo de conforto dentro das próprias unidades, conforto esse tanto para pacientes como para o corpo clínico. Então, temos que verificar tudo isso e buscar estar antenados ao que há de mais moderno nos atendimentos, porque isso gira, né? O que funcionou 4 anos atrás, talvez não funcionará ano que vem. O Isaac me pergunta aqui se Ivan pretende aderir ao protocolo da hidroxicloroquina, caso daqui até lá a pandemia continue. Espero que acabe logo, com fé em Deus. O coronavírus, o Covid-19, nós infelizmente ainda não temos a vacina. Estão tentando trazer-nos uma vacina de um determinado país em que eu particularmente não vou me arriscar a tomá-la. Mas isso é uma decisão de foro íntimo. Com relação ao protocolo da hidroxicloroquina que você está me perguntando aqui, Isaac, e é um composto, é um kit, eu pretendo sim aderir. Não como cura do coronavírus, mas como prevenção em algumas situações, né, se não todas, se não 100% das situações, verificamos em todo o país, em algumas partes do mundo, que quiseram e permitiram isso, que vidas foram salvas. Então, Ivan Guzmão aceita sim. Tanto que me movimentei nesses últimos dias, nessas últimas semanas, para que conseguisse a assinatura de qualquer secretário municipal de saúde, de qualquer cidade circunvizinha, para trazer para Itabuna e distribuir gratuitamente esse kit, junto com um médico responsável prescrevendo o uso, tá? Tudo de forma muito correta, muito organizada e muito segura. Então, pretendo sim. Vamos lá. Acho que está passando aqui. Michele, me ajuda aí, viu? Porque eu tô... Como é que eu consigo deixar só... Muitas perguntas aqui. Eu não sei a ordem.
Você vai pela ordem que você É porque está é porque tá sumindo aqui. Eu tô tentando ver todos os comentários, eu não tô conseguindo. Gente, me perdoa, tá? Mas Depois do tá muito Isaac, legal. tem mais uma, duas, só três depois do Isaac, que você respondeu agora. Ah, é? É. Então, seu comentário aqui agora? Isso. É o próximo? Ah, então tá aqui. Com todos os problemas que nós humanos estamos sofrendo com essa pandemia, aumentou assustadoramente o abandono de animais. Semana passada, soube notícia de 10 cachorros abandonados nas proximidades da prefeitura. Aparentemente, todos eram do mesmo dono e entre eles 4 idosos. Você tem algum projeto em prol desse ser humaninho? Eles são sempre esquecidos por todos os governos. Ótimo, ótimo que a gente vai falar agora sobre o hospital veterinário, quer ver? E o centro de zoonoses. Mas a Messia também fala alguma coisa de veterinária aqui, gente. Espera aí que eu já aproveito e respondo as duas ao mesmo tempo. Ivan, quando posso, ajudo ONGs aqui na cidade, pois os animais sofrem muito com abandonos e graves doenças, muito sendo abandonados e caros os tratamentos. Você pretende construir hospital veterinário? E a Michelle já está dizendo aqui também, viu, Messia, que ela também ajuda essas ONGs, ela participa, e é verdade. É tanto que aqui em casa virou já uma mini ONG de animais. Tem 5, 4, né? Tem 4 animaizinhos aqui. Posso estar adivinhando. 2 cadelinhas e... Vai chegar o quinto? Não, nada de adivinhando. Então, gente, antes de responder ao Kleber, que fala sobre hospital de campanha, eu vou responder agora sobre o hospital veterinário. Hoje, nós só temos aqui uma estrutura de unidade hospitalar, que é o hospital veterinário, que é na UESC. Sim, pretendo construir um hospital veterinário em Itabuna. Dessas lives que nós fizemos aí com os convidados, a Marcinha Loyola me deu o prazer de falarmos sobre os animais. Ela tem uma ONG que cuida muito desses animais abandonados, faz um trabalho fantástico e me trouxe a informação. Márcia, um grande abraço se você estiver nos assistindo, a hora que for, tá? Uma informação que hoje em Itabuna, gente, tem na ordem de seus 30 mil animais abandonados. É uma população maior do que a maioria das cidades circunvizinhas. Menos um gatinho. Tá? E 290. Opa, perdão, gente. E acontece que é um problema sério e custa caro mesmo. A Márcia, inclusive, faz aí um trabalho de castração desses animais. Mas tudo tem custo, né, gente? Bom, mas a gente está falando só sobre animais abandonados. O hospital veterinário não vai ser só para eles, vai ser para todo e qualquer animalzinho de criação doméstico, né, que criamos. E até animais de porte maior. Temos muitos animais aí de fazendas, então temos muitos médicos veterinários. Então, Itabuna já cabe um hospital veterinário para atender toda a região, inclusive. Aí eu vou lembrar agora do Tony, dos Bananoides, perguntando, poxa, mas de onde vem dinheiro? Tony, existem muitas verbas federais, cara, que não são nem utilizadas, porque faltam bons projetos, tá? E evidentemente que no meu possível governo, o que vai acontecer? Nós precisaremos trabalhar em parceria com essas ONGs. Então, inclusive, um dos temas das futuras entrevistas é falando sobre essas parcerias. As parcerias público-privadas e as parcerias, né, com as ONGs. Não dá para se administrar uma cidade se não tiver junto com essas pessoas, junto com essas entidades que representam a sociedade civil organizada. Então, sim, respondendo a Messia, a Michele, nós construiremos um hospital veterinário. A princípio, precisamos de uma área verde para isso, então isso tem de sobra, mas temos outras áreas dentro da própria cidade para que isso possa ser possível, sim. Tá, gente? Deixa eu ver se tem mais aqui. Hoje, sim, eu já vejo, tá? Na sequência aqui, eu já vejo, tá? Vamos lá, se concentrando novamente aqui com relação à resposta de vocês, porque eu não posso esquecer de absolutamente nada, né? Ninguém que pergunte eu posso esquecer. Vamos lá.
Sobre o centro de zoonoses, olha aí, tá vendo que eu já tinha esquecido? Hoje na nossa cidade, a Márcia também me informou que o centro de zoonoses ele está fechado. Então ele deve ser ampliado, ele precisa ser ampliado, tá, gente? É um suporte, é um controle de zoonoses, é um centro de controle de zoonoses. E está também no nosso plano de governo essa melhoria no mesmo local onde ele se encontra. Se ficar pequeno, a gente reestrutura uma nova localidade. Então, era isso que eu estava esquecendo e perdão, tá, gente? O apoio a essas ONGs, eu falei agora há pouco, vou repetir, para quem não tenha percebido que era isso que eu queria dizer, que a prefeitura, numa possível gestão do Ivan Guzmão, ela fará parcerias com ONGs, e aí são ONGs de diversos segmentos. Dentre eles, como assunto agora são os animais, nós apoiaremos essas instituições que vão trabalhar junto conosco. Será feito um contrato que, com relação às ONGs e terceiro setor, é chamado de termo de parceria. Então, assinaremos um termo de parceria e nós ajudaremos a essas ONGs. Então, elas, se porventura não estiverem legalmente estabelecidas, ou seja, com sua documentação em dias, para que tudo fique registrado, tudo fique transparente, nós prestaremos assessoria, inclusive, para que isso aconteça. Isso tudo, gente, dando preferência à nossa cidade, será concentração de recursos aqui na nossa cidade. Isso também é negócio. Um hospital veterinário vai gerar muitos negócios. Olha só, a equipe que terá que trabalhar lá dentro. Não estou falando somente dos médicos. Assistentes, de enfermeiros, o pessoal de limpeza, sabe? A própria construção do hospital vai gerar emprego e renda. Então, toda e qualquer proposta do Ivan, ela é baseada com esse pilar com relação a emprego e renda para gerar dentro da nossa cidade e circular dentro da nossa cidade para fortalecer o nosso comércio. Mas vamos lá na sequência, né? Ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que teve uma pergunta do Kleber que passou, que eu não vi, Michele. Sobre o hospital de campanha. O Kleber perguntou sobre o hospital de campanha. Kleber, quando eu estava falando sobre os hospitais, vou voltar aqui rapidinho para a gente dar sequência, eu falei sobre o meu voto contrário à reabertura do Hospital São Lucas. Então, reforço. E o tanto de dinheiro que se tem já deveria ter sido todo gasto, porque muita gente se evitaria de morrer, no hospital de base. Poderia ser ampliado lá, poderia ser adquirido medicação, tá? Então já estaríamos em outra situação. Mas se fosse para construir um hospital de campanha, eu asseguro a você que pela rapidez, pelo baixo custo, porque se não fosse assim, outros estados não teriam feito. Temos aqui uma ferramenta, que é o nosso estádio Luiz Viana Filho, Itabunão, que está lá parado, que poderia ter sido construído um hospital de campanha ali. Agora me perguntam, mas levantar paredes, já tendo o Hospital São Lucas com paredes levantadas, é toda uma logística, é toda uma verificação da Anvisa, que é a Vigilância Sanitária. Então, gente, isso é um detalhamento, precisa de aprofundamento para melhor explicar. Mas, grosseiramente falando, um hospital de campanha construído no estádio de futebol é mais rápido, mais limpo e seguro e mais barato do que reativar um Hospital São Lucas. Mas ainda tínhamos, antes de um hospital de campanha, Kleber, a possibilidade de fortalecer o hospital de base, que é nosso. Vamos lá. A próxima pergunta, Michele, é como funcionará o projeto de saúde na escola? É essa mesmo? Do Isaac? O Isaac perguntou aqui como é que funcionará meu projeto de saúde na escola. Mércia faz um comentário, né? Tá. Mércia faz um comentário. Está fechado? É uma pergunta. Jesus, coitado dos animais de rua. Ela está falando sobre o centro de zoonose, né? Centro de controle de zoonose, gente. Então, vamos lá.
Então a próxima pergunta é como é que funcionará seu projeto de saúde na escola? Olha, Isaac, não tem nenhuma invenção da roda, tá? Não tem nada assim de novo, não. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, gente. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta igual. Mas por enquanto acho que é só essa com relação à escola, é só essa do Isaac. Isaac, olha só. Aulas, palestras, dinâmicas em grupo, simulações e tudo isso inserido na grade escolar municipal, que é o poder do prefeito, tá? Acredito que com toda essa equipe, com todo esse corpo de envolvidos aí, o corpo decente, o corpo docente, toda essa programação dentro da nossa grade escolar, vamos conseguir isso aí. Até mesmo porque eu entendo bastante que a aula deve ser em tempo integral. Com isso aí, a gente vai dar uma fortalecida em um outro setor nosso, que é da agricultura familiar, que nos fornecerá toda essa alimentação para termos uma boa merenda escolar, decente, digna, e esses alunos poderão continuar o dia de atividades dentro da escola, onde a gente poderá acrescentar essas atividades com relação à saúde na escola. E veja só, a gente ainda pretende voltar ao que muito tempo atrás se tinha, era um atendimento odontológico, tá? Dentro, um consultório odontológico. Isso é muito barato mesmo, para que a parceria e contratação desses dentistas, a gente possa ensinar a esses alunos, tratar da dentição desses alunos, da boca desses alunos. Então, nisso aí, a gente pode buscar esse atendimento. E por que não ir mais além um pouquinho, né? Aí também não é inventar roda, não. É um olhar carinhoso com essas crianças. Já que você instala um consultório de atendimento odontológico, por que não instalar um consultório de um clínico geral? Aquele aluno que está com alguma erupção na pele, aquele aluno que sempre se reclama de fortes dores de cabeça, aquele aluno que se gripa facilmente, enfim, todas essas mazelas, todos esses sintomas que afetam a saúde dessas crianças, por que não ter um consultório de atendimento? Tem dinheiro para isso? Eu volto sempre à pergunta do Tony, dos Bananoides, e recurso para isso. Tem, Tony? Sabe por que hoje reclamam que não tem? Por conta de desvio de verbas, por conta da corrupção, por conta até do mau emprego dessas verbas, tá? Ou seja, que aí entra o superfaturamento ou gasto quando não é superfaturamento, é gasto desnecessário, gasto errado. Então, eu estou dando uma pincelada aqui, gente, porque às vezes uma vírgulazinha do nosso plano de governo é capaz que esqueçamos. Por isso, ele se encontra na íntegra, nas nossas redes sociais, para que vocês consultem. Até eu mesmo, né? Está sempre relembrando de um detalhe ou outro que a gente já preparou para isso aí. Na sequência, eu quero ver quem é que está perguntando. Michele, me ajuda. Já botei, escrevi. Já botou aqui? Aqui, escrito aqui. O Max Oliveira? Boa noite, Max. Estava perguntando aqui se eu tenho algum projeto para reabrir o Maria Goretti. Acabei de falar agora há pouco, com relação ao Maria Goretti, que a gente tem interesse em adquiri-lo para o município. Evidentemente que aquela estrutura está condenada e a gente precisa realmente ali derrubar paredes para
levantar de outra forma. A gente compraria ali, basicamente, Max, somente o terreno. Mas, como eu expliquei, vou pincelar rápido, vai depender do valor que nos será proposto. Não é porque eu estou dizendo aqui com antecedência que tem interesse de comprar, que agora o preço vai lá para cima. Não, vamos trazer ele para a realidade. Nem alto aceitaremos e nem tão pouco seremos covardes ao ponto de colocar lá embaixo, tá? Então isso vai ser muito transparente. Fechando no preço de mercado, no preço decente, aí sim a gente reabre o Hospital Santa Maria Gorete, que nunca deveria ter fechado, tá? Mas por que, volto a frisar, por que não incentivar financeiramente para que os proprietários dos hospitais que aqui citei continuem na administração? Não é desrespeito aos mesmos, é porque queremos mais ingestão, tá? A prefeitura, o prefeito deve cobrar da sua equipe que lá será contratada para trabalhar resultados. E sendo ele privado, a prefeitura, o prefeito não tem esse poder, tá? Então essa questão é essa. Com isso, Max, também geraremos novos empregos, né, novos postos de trabalho e daí renda para a nossa cidade, pós-pandemia inclusive. O Kleber volta a citar aqui, Michele, sobre a época do Hospital Cotef e fez doação do mesmo. Fez doação para o hospital de campanha, eu lembro. Mas o hospital... E tem um vídeo, viu, Kleber? Tem um vídeo aí meu, porque eu visitei, conversei com o doutor do Dermerval, gente finíssima, e o seu administrador, o Val. E aí eles me disseram aqui o seguinte: uma vez não tendo nenhum município, nenhum governo estadual aceitado a estrutura da Hospital da Cotef, que estava toda pronta, esse sim em condições de ser reaberto, eles precisavam dar uma resposta, não aceitaram o hospital e aí eles tiveram que mudar os planos. Eles têm a clínica, a Cotef, ampliaram a clínica e eu entendi perfeitamente, como empresário, que eles precisavam de pôr aquela estrutura para funcionar. Porque tem uma estrutura, aquela de 2 pavimentos ali, ociosa, é perder dinheiro por dia. E fizeram a doação de todos os equipamentos, camas, macas, enfim, tudo de um hospital. E também desativaram todo o seu sistema de maquinário e sistema de abastecimento de oxigênio. Então eu estive lá, realmente não tem mais estrutura para funcionar como hospital, infelizmente. A Messia faz um comentário aqui, que se fechar o Hospital São Lucas não seria justo reabrir com dinheiro público, gastando milhões e depois ser novamente fechado. O hospital de base tem área para isso. Pronto, Messia. Você concordou com o que a gente está falando aqui. Perfeito. Bom, já respondi aqui. Tem uma pergunta aqui de plano de saúde com pequenas taxas? Quem foi que fez essa pergunta? Veterinário. A Michelle está me lembrando aqui que eu comi mosca com relação à pergunta dela sobre um plano de saúde com pequenas taxas no hospital veterinário. É verdade, porque é o seguinte, as pessoas que de menor poder aquisitivo precisam também cuidar dos seus animaizinhos. São anjinhos dentro de casa da gente, né? Traz alegria para nossos filhos, para a gente mesmo. É uma felicidade quando a gente chega em casa desses animaizinhos. São anjos, são anjos. Então, entendendo isso, no nosso plano de governo, olha aí, tá vendo como a gente esquece de um detalhe tão importante? Nosso plano de governo está lá, a criação desse plano de saúde animal, com regras específicas, porque, na verdade, terão custos e a gente quer atender o maior número possível, né? Você vê aí, o SUS, ele tem um custo, tá? As pessoas são atendidas sem pagar absolutamente nada, mas por aquele atendimento ou por qualquer insumo que tenham utilizado para o referido atendimento, são materiais e até o próprio atendimento médico que tem custos. Então a gente deve criar inicialmente aí uma pequena taxa para cobrir esses custos, né?
Mas com certeza, com o avançar desse hospital veterinário, logo logo esses custos serão colocados no espelhamento de SUS animal. Com todo respeito ao SUS, tá, gente? Sistema Único de SUI. Bom, gente, vamos lá. Kleber está perguntando Colégio Lúcio Oliveira. Kleber, falaremos somente hoje da... Ah, mas eu acredito que o Kleber perguntou Lúcio Oliveira, né, Kleber? Deve ter sido como um hospital de campanha. Bom, essa estrutura do Hospital Lúcio Oliveira, eu sei que ele foi fechado pelo atual prefeito. Depois foi invadido por um grupo de algum determinado sindicato, não me recordo qual. Teve uma peleja judicial nisso aí. Não sei como está essa estrutura, não estive no colégio, mas aí entra aquela grande questão da vigilância sanitária. Porque se pudesse usar o Colégio Lúcio Oliveira, fatalmente poderia utilizar o Hospital São Lucas, tá? Então, teria que ter uma verificação aí. Vamos lá. Mércia diz aqui que acha que Itabuna precisa desenvolver, construir hospitais fora dos grandes centros, pois não comporta mais tanto trânsito. É verdade. Então, o hospital alternativo, Mércia, eu já tenho um vídeo lá no nosso canal do YouTube, Ivan Guzmão, basta colocar lá Ivan Guzmão aqui de Itabuna, que pode ter um homônimo por aí. Então nós fizemos uma gravação no local pretendido para a construção do hospital alternativo, que fica ali na divisa do bairro da Mangabinha com Santa Catarina, ali bem no alto. Mas se não puder ser ali, fatalmente vai ser em outro lugar, tá? Seria isso aí, justamente para não ficar tanto no centro da cidade como você falou, porque também em uma das minhas entrevistas futuras falarei aqui sobre a mobilidade urbana. Então o trânsito da gente está caótico, tá? A gente não pode mais concentrar muita coisa no centro, a gente tem que espaçar, tem que abrir a cidade, tem espaço para isso. Vamos ver aqui na sequência então. Michele, com relação ao desemprego, que cresceu muitíssimo, você tem algum projeto? E com relação ao primeiro emprego do jovem, que muitos, principalmente nas periferias e sem oportunidades, e a péssima qualidade das escolas públicas, sem as práticas de esportes. Michele, eu vou até interromper aqui sua pergunta, porque é o seguinte, como o tema hoje é exclusivo saúde, e aí eu fico pirraçando vocês para que acompanhem as próximas lives, né? Onde eu falarei dos mais diversos temas, e tem uma live específica, uma entrevista específica sobre o mercado de trabalho, tá? Na sequência, eu vou deixar essa pergunta para ser melhor respondida lá. Porém, não ficará sem resposta, porque com relação à saúde, evidentemente que com a chegada do hospital veterinário, com a chegada do hospital alternativo, com a aquisição do Hospital Maria Gorete ou outro em seu lugar, com a aquisição do Hospital Infantil ou outro em seu lugar, com a aquisição do Hospital São Judas Tadeu, psiquiátrico, ou outro em seu lugar. Olha só quantos novos postos de trabalho nós vamos gerar em nossa cidade. Emprego e renda. Então, aproveitando assim, captando a sua pergunta e canalizando somente para o tema de hoje, eu já posso garantir que novos postos de trabalho serão gerados na área da saúde. Mas convoco a você, Michele, convoco a vocês todos para que acompanhem as nossas lives, porque tem sim, única e exclusivamente, falando sobre o mercado de trabalho, que é também um fortalecimento, vai gerar fortalecimento para o nosso comércio, tá, gente? Falarei também sobre as indústrias que porventura virão aqui para Itabuna, enfim. Temos muito a falar sobre o mercado de trabalho. Hoje, especificamente saúde, acabei de passar isso para vocês aí. E olha só, pegando, só para não fugir, eu falei na hora, citei isso na hora que eu estava falando sobre o hospital veterinário, a geração de negócios. Evidentemente que o dono de um cavalo, né, um dono de um bezerro, ao cuidar do seu animal aqui, né, que possa trazer para aqui, que precise trazer para aqui, né, vai gerar negócio para ele. Os pet shops da cidade também serão fortalecidos e devem aparecer novos.
acredito muito, muito mesmo, em que negócios extra à atividade do hospital veterinário, dando apenas como exemplo ele, vai gerar outros negócios ou fortalecer os já existentes, tá, gente? Então isso tudo é emprego, isso tudo é renda. Vamos lá. Na sequência aqui, tem mais alguma pergunta? Acredito que passei por todos. Gente, nós já estamos aí brincando já com 1 hora de live, hein? Então já estamos estourando o nosso tempo. Vamos já preparar para a gente finalizar aqui. Deixa eu ver se eu particularmente, Ivan, tenho alguma esclarecimento a fazer para vocês, né? Com relação aí a... tem sim, gente. Olha só. Que envolve bastante a saúde, tá? Veja só. Dentro do nosso plano de governo, eu criei um cartão chamado Cartão Cidadão. E se alguém perguntou isso aí, porque muita gente já teve acesso ao nosso plano de governo e já está aí disponibilizado nas nossas redes sociais, eu agora falo sobre ele. Ele vai ser junto também com o cartão saúde, onde a gente vai ter todo o cadastro do cidadão itabunense. A gente precisa saber quem é a nossa população. O IBGE não faz isso? No Anuário Estatístico de Itabuna não tem isso? Então a gente vai, dentro do nosso sistema, acompanhar essas pessoas. Primeiro que com esses dados atrelados aí ao cartão saúde e o cartão cidadão, os próprios médicos da rede de atendimento municipal, ele vai ter ali o histórico, um dossiê completo da vida desse cidadão. E a nossa Secretaria de Assistência Social também. Vale lembrar, e assunto para uma próxima entrevista, que falarei sobre a redução das secretarias. Hoje são 16 secretarias, serão reduzidas para 10, mas poxa, tem uma novidade para que nenhuma secretaria extinta se sinta diferida do processo, alijada do processo. Não. Tem um segredinho que eu vou contar para vocês com relação à incorporação de uma secretaria na outra, tá? Nenhuma vai ficar sem atenção. Isso eu prometo. Vamos lá, gente. Voltando ao cartão cidadão. Então, esse cartão, ele inclusive vai gerar um sistema de pontuação, porque nós vamos disponibilizar uma cartilha para o cidadão. Essa cartilha vai envolver a saúde, vai envolver a cidadania, meio ambiente, educação. Então, esse cidadão vai ajudar ao prefeito a administrar a cidade. E desde coisinhas básicas, como tipo assim, não jogue o papelzinho no chão, não suje a cidade, não destrua o nosso verde, não polua o nosso rio, não misture o teu lixo, sabe? Então, essas medidas todas, inclusive até se prevenir contra as doenças, já que vem aí um pesado investimento no saneamento básico, outra entrevista. Esse cartão também vai agregar uma pontuação. Pontuação essa que o cidadão, seja ele quem for, vai poder trocar por remédios ou descontos em remédio. Tudo vai depender da sua pontuação. Com essa pontuação, ele consegue adquirir remédios, consegue ser atendido em alguns procedimentos médicos e até pequenas cirurgias. É um avanço. Como, por exemplo, eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho sobre umas caixas coletoras com esse sistema de aceitação do cartão cidadão. Você está na sua casa, tem ali o teu lixo, que é reciclável, você separa teu lixo e vai nessa caixa coletora e deposita. Lá você vai inserir o teu cartão, a sua senha, enfim, o procedimento que vai ser necessário para que você carregue em seu cartão a pontuação por aquilo que você depositou. Evidentemente que isso não vai ficar cheio o tempo todo. Vão passar carros de coleta para levar
para a nossa usina de tratamento, que o lixão vai deixar de existir. Outro tema que nós vamos falar na entrevista, na live de entrevista, com relação ao meio ambiente, tá, gente? Então, dentro do nosso plano de governo, todos os setores se completam, se entrelaçam, se ajudam, crescem, desenvolvem juntos, tá? E esse cartão cidadão, ele não tem caráter absolutamente nenhum de assistencialismo, tá? Que fique bem claro isso. É um cartão de agradecimento por um comportamento que deveria ser normal em nossa população, mas enquanto ainda não é, vai nos ajudar, esse cidadão vai nos ajudar a manter uma cidade limpa, a manter uma cidade próspera, tá, gente? Bom, e aí falei só o quê? De farmácias, mas vem aí desconto em academias, desconto em restaurantes, viu, gente? Não é só essa questão da saúde dentro do cartão cidadão. Ele é bastante amplo, porque graças a Deus tem pessoas ainda que podem manter a sua saúde com recursos próprios, tá? Então essas pessoas, não utilizando essa pontuação para isso, podem utilizar para um outro item e nos ajudar. Nesse sentido, ajudando essas pessoas que precisam. Falei de descontos em cinemas? Não? Então, também desconto em cinemas. Falei que, de repente, essa pontuação pode ser utilizada no restaurante popular, que será reaberto, e que serão criados outros restaurantes populares. Olha aí, voltando a falar sobre a agricultura familiar, nos ajudando a administrar a cidade, trazendo uma refeição digna e decente. Moradores de rua, alguém pensou aí? Tem uma live específica, uma entrevista específica para eles. Mas esse cartão cidadão, ele já vai conseguir, a custo zero, viu, gente? Não é nenhuma marca da besta, não. É a custo zero que ele vai ter isso aí. É a cidadania imperando, é a assistência social imperando. Que, inclusive, será uma secretaria só. Ai, como tem coisa para falar. Como adoraria aqui ficar o tempo que fosse necessário, sem nem comer nem dormir, para falar sobre o nosso plano de governo. Jones Fagundes, com relação à saúde odontológica nas escolas públicas? Nas escolas públicas? Sim, Jones, já falei isso aqui agora há pouco. Vou repetir assim na pincelada. Isso a gente já existia antes, né? Foi enfraquecendo ao ponto de ser paralisado. Então, tem verba específica para isso. Não falo de dentro da prefeitura, falo de fora da prefeitura. E isso precisa ser reativado. E como falei sobre os consultórios odontológicos nas escolas, e aí você me pergunta assim, poxa, Ivan, mas tem escola aí que não tem espaço para isso. Jones, vai ser criado, cara. Vai ser criado. As escolas têm que ser transformadas. E não acho justo ter uma assistência odontológica e não ter uma assistência de um clínico geral. Nós estamos falando da saúde dessas crianças que muita gente sabe que tiveram dificuldade, as suas famílias, com o fechamento e a interrupção das aulas por conta da pandemia e que precisavam daquela merenda escolar como uma das suas refeições do dia. Tanto sim, que a gestão atual entendeu que precisava se criar um auxílio para entregar para esses alunos, para que fosse utilizado em mercados, para comprar um pouquinho desse alimento. Então, Jones, isso é dignidade, cara. Isso é dignidade. Isso é dignidade que a gente precisa devolver para essas pessoas. Essas pessoas precisam ser menos depressivas, menos tristes, menos pessimistas. Eu sei que eu estou entrando numa seara muito delicada, que é o mundo político. Eu nunca fui político. Eu estou começando uma caminhada. Não é carreira política, não.
é uma caminhada. Quero dar minha contribuição, quero mostrar que é possível sim ser feito. E isso não são promessas mirabolantes, como já estão dizendo por aí em alguns outros projetos que eu divulguei. Todos os nossos projetos têm começo, meio e fim. Ou seja, tem o porquê ser feito, como ser feito, quem vai fazer, o tempo que vai durar para ser feito, quanto vai custar e de onde vem o dinheiro. São as perguntas que vocês devem fazer para todos os candidatos. No momento, pré-candidatos. Tá, gente? Na sequência aqui, o Isaac me pergunta sobre o Bolsa Saúde. Bom, o Bolsa Saúde agregado aí ao cartão do cidadão, Isaac, para justamente devolver aí a dignidade dessas pessoas num complemento municipal com relação ao SUS. Nós hoje temos uma saúde plena aqui, ou seja, que essa opção é muito interessante, inclusive, mas nos leva à responsabilidade de atender todas as cidades circunvizinhas. E muita gente fala aí de 3 milhões de pessoas, eu vou mais além. Eu vou para a ordem de 5 milhões de pessoas que nós atendemos em toda essa região. E pesa para os hospitais daqui de Itabuna, pesa para o hospital de base, pesa para o Sistema Único de Saúde. Então, esse Bolsa Saúde para os munícipes, para o cidadão itabunense, que aí é a Prefeitura de Itabuna, na possível gestão do Ivan Guzmão, que vai oferecer. Tá? Bom, a Fabiana Dourado pergunta aqui sobre as propostas para os postos de saúde. Poxa, que maravilha! Maravilha, porque acho que, Fabiana, na passada aqui que eu estava querendo falar sobre, ver os temas que eu possa ter esquecido do nosso plano de governo, os pontos, os projetos, certamente, como ninguém tinha perguntado antes, eu já iria falar sobre os postos de saúde. Olha só, precisa aumentar. Aqui atrás de mim tem um mapa que inclusive ele relaciona as escolas, relaciona também os postos de saúde, né? A gente sabe onde cada um se localiza. A gente precisa verificar, corrigir aí uma necessidade de um posto de saúde, como por exemplo, eu estive na Vila de Mutuns, o de lá está fechado e o pessoal tem que vir para o Santo Inês para ser atendido. Ou até ir para Uruçuca ou para Ilhéus, enfim. Mas lá mesmo não tem, então é uma necessidade para aquela localidade. Já teve e fecharam. Não poderia ter fechado. Com relação aos postos de saúde, todos eles eu acho que já sempre precisam aí de uma reforma. Então, dentro desse tema hoje, eu vou falar com relação a essas reformas, as construções de novos postos de saúde em áreas específicas. Aí até reforça a pergunta que a Michelle fez na instante sobre postos de trabalho, né? E eu sei que a grande dificuldade dos postos de saúde hoje não é nem a equipe que está lá trabalhando, que nos vários que visitei, eu vi uma ligação muito com as famílias da localidade. Ou seja, um posto de saúde é uma extensão das residências daquelas pessoas que estão ali. Então, são os atendentes, as pessoas que trabalham lá, são muito conhecidas, né? Já faz assim um estreitamento na relação. Mas, de um lado, esse corpo clínico fica entristecido porque não tem insumos para trabalhar, para atender esses pacientes, sofrem também, e isso todo dia, na cabeça, no coração, essas pancadas, eu sei que dói. Então, com o dinheiro que será evitado da corrupção que nós combateremos, só com esse dinheiro, eu já falei aqui e volto a repetir, vai dar para manter esses postos de saúde abastecidos, Fabiano. Tenha certeza disso. E o cartão cidadão, junto com o cartão saúde, vai também nos trazer dados recebidos aí desses postos de saúde, e a gente vai conseguir
dar mais assistência social para o nosso povo. Na sequência aqui, não entendi aqui. Aborto? Não entendi essa pergunta. Você pode ver para mim? Bom, deixa eu ir passando aqui para ver se falo mais alguma coisa. Abaixa, porque o X ficou meio ruim. Abaixa. Abaixo? Não, eu consigo ver aqui? Então o Michele está me orientando que eu estou vendo. Abaixo do desemprego, que fala sobre o desemprego. É porque Bom, eu estou vendo aqui um comentário da Geisli. Geisli, boa noite. Não tinha lhe dado boa noite ainda. Nós temos que conversar. A pergunta sumiu aqui para mim. Acho que ela falava, Geisli falava sobre a venda do voto, né, Geisli? É verdade, Geisli. Não, isso aí não é toque, não, touchscreen, não. O voto não pode ser vendido, gente, de forma nenhuma. Aqui eu não estou pedindo voto a ninguém. Sou um pré-candidato a prefeito de Itabuna, tá? Quero deixar claro para vocês que não estou aqui fazendo nenhum pedido de votos. Eu estou aqui apresentando o Ivan Guzmão, apresentando as propostas do Ivan Guzmão, conversando com vocês para que a gente chegue assim a um entendimento. E como a gente colocou ali e eu li, a gente não pode permitir que os votos sejam vendidos. Você vai puxar para lá? Pensei que você ia puxar para cá. Cuidado aí, para não cair, não desmontar toda a minha estrutura aqui. Viu, gente? Então, na sequência, ver se tem mais alguma pergunta. Sobe aqui, aqui. Vamos lá. O Jones faz um comentário. Deixa eu ver qual é o comentário do Jones. Aí vai sumir tudo. Você clica aí. Você clica aqui novamente para reabrir. Isso. Clica aqui, baixa aqui que Jones me fez um comentário aí. Jones, isso, amigo, você usou a palavra correta, dignidade. Bom, Jones, daqui a pouco eu completo aí, porque sumiu aqui a minha assistente está me dando trabalho aqui, não é? Deixa eu continuar aqui, obrigado. eu não tenho como te ajudar, não. Tá, então vamos lá. Como é que eu abro aqui essa transmissão numa tela maior? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir na tela maior, que aí eu consigo ver as perguntas de vocês, gente. Não, aqui ainda não dá. Então, onde é que eu vou? Jones, eu estava tentando lhe responder aí, ou ler o seu comentário, mas eu lembro que você colocou que eu usei a palavra certa sobre dignidade, e é verdade, meu amigo. Deixa eu ver se eu consigo visualizar todos os comentários. Talvez seja só os principais que estão vindo para aqui. E aí por isso eu não estou conseguindo ler. Só um segundo, gente. Bom, vamos na sequência, né? Messi já está falando aqui para mim ter cuidado na escolha do secretário de saúde. Acabou de fugir essa pergunta. Secretário de saúde, é verdade. Todos os secretários do meu possível governo, Mércia, eles serão técnicos da área, mas a gente vai precisar fazer assim um levantamento na vida pregressa dessa pessoa. Tenho já 3 nomes para cada pasta, já tomei esse cuidado, inclusive até para subprefeituras, tá? Serão 10 subprefeituras, assunto de uma live entrevista específica, porque é um novo sistema a ser implantado aqui na cidade, e certamente, como o Isaac até fala aqui, tem que ser ficha limpa. É o secretário e todos os subsecretários, todos os subprefeitos, o vice-prefeito, todos os funcionários da prefeitura, todo mundo tem que ser ficha limpa. Boa noite aqui para a Suzy, que acabou de chegar. E a Geisli fala que gostou do mapa atrás de mim aqui, que é dos bairros de Itabuna. Sim, isso não é touchscreen. Geisli, realmente o mapa é de Itabuna. Agora, veja só.
Quem fez isso aqui para mim, quem imprimiu para mim foi o nosso amigo Valdec, da Gráfica Cop7. Grande abraço para você, Valdec. E eu fui dividindo os bairros aqui pelas fronteiras que eu fui identificando, tá? Cada bairro de Itabuna. Muita gente fala que Itabuna tem 104 bairros, outro fala que tem 93, outro fala que tem 89. Bom, eu identifiquei 68 até agora. Por quê? Porque muita gente acha e está tendo essa informação que conjunto habitacional está sendo colocado como bairro, condomínio está sendo colocado como bairro, e não pode ser. Então, em uma das próximas lives, falarei sobre a regularização fundiária urbana, que vai ser organizar essa bagunça que está aqui na nossa cidade com relação à divisão dos bairros, tá? Bom, a Michelle aqui também bota aqui um hospital-escola dentro dos hospitais que daria uma melhor preparação e experiência aos novos médicos e aproveitando a mão de obra dos residentes, suprindo também a carência de médicos. Pensa em algo com essa base? Sim. Até porque, Michele, nós temos aqui uma faculdade de medicina. E eles precisam também atuar. Só que hoje nós não temos um hospital universitário exclusivo. Uma época atrás aí, eu lembro, e eu estou falando novamente do São Lucas, porque como eu falei no início da live, desde 15 anos atrás que eu tento adquirir o São Lucas. Mas não pelo valor que quiseram sempre me colocar. Sempre o valor de mercado. O valor de mercado esse que citei agora há pouco com relação aos hospitais que gostaria de adquirir uma vez prefeito. E aí vocês me perguntam, por que então o senhor nunca construiu um hospital? O Gênesis já está em vias disso, sabe, gente? Porque eu não construí antes, porque eu não queria ver o Maria Gorete fechado. Se eu pudesse reabrir o Gorete, sim, fiz proposta para lá. Não queria ver o Hospital São Lucas fechado, fiz proposta para lá. Eu nunca quis construir um novo hospital para gerar uma nova concorrência. Eu queria sempre ajudar a salvar que não se fechasse os que infelizmente fecharam. Mas eu não admito, não aceito nem arrogância, nem prepotência e nem tampouco valor bem acima do mercado para se aproveitar de uma determinada situação. Então, por isso, o Hospital Gênesis ainda não veio. Mas confesso a vocês, e não queria falar do Hospital Gênesis nessa live, porque aqui é o pré-candidato a prefeito de Itabuna falando, não é o empresário Ivan Guzmão, e o Hospital Gênesis é do empreendedor social Ivan Guzmão, presidente da ONG Alcip Não Me Abandone. Então não tem nada a ver com a prefeitura, mas o Hospital Gênesis, já que foi citado isso, o Hospital Gênesis vai chegar a Itabuna agora em uma área sua, exclusiva, não mais buscando salvar nenhum hospital fechado, tá? E aí eu acredito que eu tenha respondido a Michele, porque dentro desses hospitais alternativos, talvez tenha um choque aí de interesses, mas com relação à educação, né, a formação desses novos médicos, mas no hospital veterinário, por exemplo, também poderíamos ter um hospital escola, no futuro Hospital Gênesis, certamente sim, mas isso aí não tem nada a ver com a prefeitura, tá? Deixo bem claro isso. Num hospital infantil, sim, e por aí nós vamos. A Messia está pedindo para me falar mais do Hospital Gênesis. Poxa, Messia, amei saber essa notícia e quantas pessoas elas me dizem ter amado. Olha, o Hospital Gênesis é um espetáculo. Falei lá no início que o Kleber me perguntou sobre, foi o Kleber, foi o Isaac, sobre porque não deu certo a aquisição do Hospital São Lucas pelo Hospital Gênesis, que é a ONG Alcip Não Me Abandone. Eu dei uma pincelada, mas sempre com cuidado de dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O Hospital Gênesis, ele não faz parte do nosso plano de governo, porque é um hospital particular. Mesmo ele atendendo SUS,
mesmo atendendo a filantropia, por filantropia, ele também vai atender privado. Então, não do município. Então, por isso que eu falei, dei aquela explicação porque não deu certo o negócio, dei essa explicação aqui agora a vocês, porque o Hospital Gênesis ainda não aconteceu. Então, agora, passadas essas eleições, seja qual for o resultado, Ivan sendo eleito ou não, o Hospital Gênesis ele vai partir para sua instalação. Tanto sim que já temos a área para isso, tá? Estamos vendo aí somente questões de documentação. Então, eu posso dizer que o Hospital Gênesis está caminhando lado a lado com a pré-campanha do Ivan. Tá? O Hospital Gênesis não está esquecido. E vamos nas seguintes aqui. Que a Geisele fala que é interessante organizar os bairros, sim, né, Geisele? Todo mundo gosta de defender seu bairro, até mesmo na competição esportiva, que vem muita coisa aí com relação ao esporte. Mércia fala sobre a regularização fundiária urbana, que ela gostou, precisa, né? Se nós vamos tratar aí de esgoto, né, via o saneamento básico na cidade inteira, a obra que vai ficar escondida, nem me importa. O que importa é a saúde da população, é o bem-estar da comunidade. E por aqui passou um prefeito, o querido amigo Ubaldo Dantas, pai do nosso amigo Afonso Dantas, amigo também, que fez muita obra, que ficou enterrada, salvou aquela Mangabinha das fortes enchentes que ela sofria, e tem meu respeito aqui na íntegra. Inclusive, deixo registrado aqui para o Afonso, o Baldo e família, que quando falo do nosso slogan Itabuna 40 anos em 4, e evidentemente que absorve parte da gestão do Baldo Dantas, é sem nenhum demérito, tá? É que eu entendo que obras foram necessárias ser feitas pelo Baldo, que inclusive ficaram enterradas, atitudes que o Baldo precisou ter, mas também outras atitudes que o Baldo deixou de fazer. Então, quando eu falo do atraso, não é colocando para baixo um homem e pessoa íntegra que foi e ainda é o Baldo Dantas e sua esposa Ritinha Dantas, que muito somou para nossa cidade. Fica aqui o registro. Michele fala aqui que nos Estados Unidos todos os grandes hospitais abrem determinadas número de vagas para residentes atuar e com possibilidades de contratação dos médicos com os melhores desempenhos. E isso é fantástico, Michele. É uma forma até de identificar. E olha aí, mais posto de trabalho sendo gerado, né? Mais atendimento à saúde, que é o nosso tema de hoje. E muita gente vem para Itabuna, se forma e vai embora daqui. Então a gente precisa absorver. Nós temos um parque educacional fantástico na nossa cidade. Nós temos um parque com essas faculdades de medicina e o nosso comércio pujante, e que a gente está deixando escorrer por entre os dedos, saindo para outras. Esse é o complemento. Para outras cidades. Mas também tem um complemento aqui, não é? Isso. Tem um complemento aqui. Os famosos hospitais de escola dos Estados Unidos desempenham vários papéis que são muito importantes na sociedade americana. Eles não apenas servem para treinar a geração de saúde, mas também fornecem uma parcela significativa. E aí a Michelle colocou até o número aqui: 38% dos serviços de caridade hospitalar e 28% de toda a hospitalização. Ou seja, é um trabalho filantrópico. Não há salvação, não há salvação sem caridade. Isso Jesus já nos ensinou. Olha aí um exemplo, olha aí coisa boa que temos que implantar para a nossa cidade. Tá? Bom, entenderam porque um dos pilares do Hospital Gênesis será a filantropia? Né? SUS não é filantropia, é um direito que o cidadão tem. Tá? Mas o Hospital Gênesis vem com o terceiro pilar, que é a filantropia. Por quê? Porque como ele será um hospital do terceiro setor, o hospital da OCIP, Não Me Abandone, ele será isento de muitos tributos e alguns
e terá algumas isenções fiscais, perdão. Esse dinheiro não será repartido entre seus associados, não. Esse dinheiro será reinvestido no próprio hospital, alimentando o hospital, fazendo o hospital crescer e fazendo com que o hospital possa atender filantropicamente as pessoas necessitadas que iremos catalogar, né, e identificar, organizar, que receberam cartilha para seguir, para poder ter os atendimentos cá, tá? Então não é só dar o peixe, não. A gente vai ensinar também a pescar. A gente vai inicialmente, aí estou falando de novo do Hospital Gênesis, né? Mas eu quero também levar esse tipo de filosofia para a rede pública municipal de atendimento à saúde. Bom, na sequência aqui, gente, vocês não me puxaram a orelha. Essa live que começou às 19h20 mais ou menos, já passou de 1 hora, tem 1h20 minutos. Vamos começar a nos preparar aí para poder deixar vocês cuidarem da vida de vocês, né? Então, como não tem mais nenhuma outra pergunta aqui, depois eu vou reler os comentários, são 90 comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui agora, gente, ao vivo, me perdoe, vou voltar no comentário e lhe responder, se tenha certeza, todos os comentários, até as críticas, até as más insinuações, a gente não deixa em branco, a gente vai lá com todo o respeito, com toda a atenção para essa pessoa, porque de repente ninguém sabe o que está se passando na cabeça dessa pessoa, né? Mesmo que seja até um militante contrário de um oponente nosso, e nunca nosso inimigo, nós vamos lá com todo o respeito e cordialidade e iremos responder sim. Todas, podem ter 300 mil, mas vamos lá. Tem um comentário da Geisel aqui que eu passei batido, né, Geisel? Que você fala que o Hospital Gênesis será fantástico e quem ganha somos nós itabunenses. É verdade, ganha todos nós vamos ganhar, porque precisa de moralização em todos os setores na nossa cidade, né? E a prefeitura, ela tem que ser essa válvula mestra para que isso aconteça. Então tem que partir de lá. E a gente está muito seguro que o comércio, que os empresários da nossa cidade sempre chegaram junto, sempre fortaleceram a nossa comunidade. Está aí um grande exemplo das pessoas que fazem essa caridade, levando sopa, pão, café com leite para as pessoas que estão na Marquise, principalmente cobertores nesse frio, né, agasalhos. Então essas pessoas são fantásticas. Lembra que eu falei sobre as parcerias das ONGs, dos animais, mas também citei parcerias com ONGs de outros setores. Lembra que eu falei sobre uma live, entrevista específica falando dos moradores de rua? Olha, tem um projeto que vocês garanto, vocês vão se emocionar, porque toda vez que leio, eu já vejo ele acontecer. Pedindo para que o universo traga isso para Itabuna, tá? Então, voltando a falar dessas pessoas que agem com esses benefícios todos para a nossa cidade tem uma riqueza fantástica. Se fala muito da péssima cultura de Itabuna, nisso ou naquilo outro, mas essa cultura, gente, da filantropia, da caridade, nós temos muita, muita força. E até fazendo assim um link rápido, quantas vezes o próprio comércio ajudou os times de futebol daqui de Itabuna, né, para manter aquele estádio lá lotado de gente. Era um entretenimento que sentimos falta até hoje. Vamos dar uma pincelada aqui para ver se eu passei por cima de alguma coisa, gente. Vamos já dar início ao encerramento. Acredito que aqui por perguntas já se encerrou. Deixa-me ver se eu esqueci de comunicar e de... Já tem quase 2 horas. 1h30, tá bom demais, não tá? Já tem quase 2. Bom, gente, então falei sobre tudo, sobre a saúde aqui que nós queríamos falar, e na sequência eu quero agradecer a presença de todos vocês. Foi maravilhoso, foi muito engrandecedor. Tive a oportunidade mesmo de abrir uma grande parte dos projetos na saúde do nosso plano de governo. Convido a vocês a conhecerem o meu canal no YouTube, ativar aquele sininho, a se inscrever, né? Assim que todo mundo fala.
Desculpa novamente. Não é assim que todo mundo fala? Faz esse convite, porque estaremos sempre colocando lá novidades, sempre numa oportunidade mais tranquila de tempo, eu poderia expor mais detalhes do nosso plano de governo. Obrigado a todos vocês. Eu sei que essa caminhada que o Ivan começou na política, ela não vai acabar tão cedo. O sistema ele é muito corrompido, ele é muito traiçoeiro e estou me preparando junto com vocês para esse combate e digo, estou me preparando porque vai chegar o dia exato da eleição. Agora é pré-campanha, depois vem a campanha propriamente dita e aí sim o dia da eleição. Então eu tenho fé, muita fé em Deus, que não estarei sozinho nessa caminhada, que as nossas propostas elas são todas factíveis, elas são todas bem baseadas tecnicamente, financeiramente e, acima de tudo, com muito amor, muito coração, muita vibração. Boa noite para vocês. Muito obrigado por dividir parte dessa noite maravilhosa, dessa entrevista que, infelizmente, o Carlos Souza, volta a frisar, o repórter, ele teve problemas no seu deslocamento aqui para Itabuna e não conseguiu chegar a tempo, mas ele ainda me fará mais outras 6 lives de entrevistas, né? Só ele, fora o Val Cabral, que são 7, fora o Tony Café, que são 7, e a próxima agora é depois de amanhã, quarta-feira, nesse mesmo horário das 19 horas, com Val Cabral, falando sobre Cidade do Futuro. Tá, gente? Aguardo vocês lá. Muito obrigado, fiquem com Deus, grande abraço.